Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você já transou hoje? Ou foi do time, hoje não, mozão, tô com preguiça, dor de cabeça, cólica, enfim, qualquer desculpa? Será que existe uma média normal de sexo entre casais? Ou ainda mais entre solteiros? Quanto tempo é ok ficar sem transar? Transar 1, 2, 3 vezes por semana, por dia, enfim. Para alguns pode ser o suficiente, para outros é até ok ficar meses sem sexo. Mas quando você está em um relacionamento e essas vontades não batem, tem maneira de fazer a gente entrar no ritmo novamente? Porque tem fases que um tá dançando funk ou rock and roll e o outro tá mais lento que valsa. E aí, como lidar? Você está ouvindo Sexoterapia, a 8ª temporada, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos nos dedicando a falar de alguns segredos que muitas vezes ficam escondidos entre 4 paredes, mas a gente acha que não deveria. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa, e admito, ainda não transei hoje. Ao meu lado está a psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais e ser transante, né, Ana Canosa? Vou ser direta contigo também. E aí, já transou hoje? Olá a todos e a todas e todos. Nossa, ainda bem que você fez a pergunta hoje, porque hoje eu transei. Agora, se você tivesse feito a pergunta ontem, segunda-feira, eu ia dizer que não. Dei sorte, então. Ana, e aí, existe uma média, existe um número mágico para os casais? Não existe, né? Depende muito do ritmo de cada pessoa. O que a gente tem são médias, assim, de pesquisa estatística da grande população. Então, tem lá de 2 a 3 vezes por semana, mas isso também muda muito em relação à idade, à faixa etária. Então, por exemplo, porque jovens de 18 a 29 anos fazem sexo, em média, 3 vezes por semana. Adultos de 30 a 39, essa média já vai cair para 1,6. Pessoas de 40 e 49 anos, 1,3, e assim por diante. Então, isso mostra, né, que a idade vai influenciar, o tempo de relacionamento, porque você imagina que talvez essa pessoa de 40 anos, ela já pode estar se relacionando em compromisso há 10 anos. Então, isso varia muito. E como você disse, Bárbara, ciclo de vida. Uma coisa é eu responder essa pesquisa no puerpério com filho pequeno, ou com 2 filhos, ou na pandemia. Outra coisa é eu responder no momento em que eu estou muito bem no trabalho, vivendo a vida e acontecendo, né? Então, isso muda muito mesmo. Eu gosto das pesquisas que tem 1,3, eu fico pensando assim, 2 transadas e um sexo oral, sabe? Tipo, 2 sexos e uma punhetinha, sabe? Eu sempre fico pensando nesse meio, o que é? Bom, já ouvimos uma risada. Hoje a nossa convidada é a também podcaster Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, roteirista e apresentadora do Bom Dia Óbvios. A Marcela tem 31, quase que eu tô te envelhecendo, gata. Tem 31 anos, é canceriana com ascendente em peixes e mandou dizer que tem Marte em touro. Ela vai explicar pra gente um pouco mais. Ela também é casada, sem papéis, mas tá há 6 anos junto e eu vou ter que fazer a pergunta do dia. Já transou hoje, Marcela? Transei hoje. Olha. Opa! Só eu que tô devendo, vou ter que avisar meu marido que hoje tem. Transei hoje e pretendo transar de novo. Olha, gostei. Gostei. Sextou, né? Estamos gravando uma sexta. Gente, obrigada pelo convite. Sou super fã de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. A gente tá super feliz de estar aqui também. Mas tu tá no relacionamento há 6 anos. Tu já sentiu esses altos e baixos? Acho que eu falei pandemia, tu fez assim. Acho que a pandemia pegou muito para todo mundo, né? Cara, a pandemia foi muito difícil. Muito difícil. Acho que foi a minha pior fase de libido. Eu acho assim, eu e o Renato somos bem transantes desde o início. Foi uma coisa que nos uniu, acho que igual muitos casais, assim. Mas foi um grande encontro mesmo, assim. Eu redescobri prazer com ele. Eu entendi o que era fazer um sexo que era sobre também o meu orgasmo. Então foi muito legal, assim, pra mim, sabe? Uma coisa muito diferente do que eu tinha tido até ali, que talvez fosse mais performático, talvez fosse mais sobre o outro. Eu descobri o meu prazer com ele, assim. E só que na pandemia, em um dado momento, então eu comecei a pandemia super animada, e ali no meio, não sei se o que foi o meio, talvez a gente esteja no meio agora, mas vocês vão me entender.
né? Eu acho que teve um período ali, acho que do final do ano passado, até um pouco no início desse ano, eu não pensava em sexo. Mas eu não é que eu não estava com vontade de transar com ele, eu não estava pensando em sexo. Sabe quando você não tem vontade de se masturbar? Eu tava assim, não, menos, na verdade. Acho que o tempo eu falei meio errado. Acho que ali de junho, que começou animado. Não sei como é que foi pra vocês, mas como eu fui bem no início da pandemia, pareceu assim, nossa, olha que legal, a gente vai brincar de acampamento. Vamos ficar os dois muito juntos, que delícia. E aí depois a coisa deu uma degringolada. Foi assim pra você, Bá? Não, pra mim teve uma coisa muito foda, que foi ficar com uma criança pequena, minha filha tem 3 anos. Tipo, que horas tu encaixa o sexo, entendeu? Isolado, tipo assim, a criança tava... A gente começou a pandemia, ela não tinha 2 ainda, né? Ela tava com 1 e 10, então ainda tava aquela fase de não dormir. Mas eu falei, gente, vai ser ótimo. A gente vai encaixar umas rapidinhas na hora da soneca dela. Mas aí chegava a soneca, gente, a gente tinha 1000 coisas pra fazer, tinha louça pra lavar, tinha, né? Tava tudo acontecendo no começo da pandemia. Até que chegou uma hora que pra mim foi o contrário de ti, Marcela. Chegou uma hora que eu falei, gente, a gente vai viver isso aqui. Não vão ser 3 meses, né? Vai durar mais do que eu imaginava, então a gente tem que se conectar de alguma maneira. E aí foi pra tudo, na verdade, não foi só pro sexo, mas assim, pra tudo na nossa vida de casal, a gente fez um cronograma. Hoje você lava a louça, hoje eu lavo a louça, a gente vai encaixar esses momentos pra gente ver série junto, ver filme, e a criança vai começar a dormir. E aí a gente começou a rolar e a gente ficou assim, também foi meio uma coisa assim de bunker. O que nos resta é transar, sabe? Isso! Tipo, teve uma fase, assim, que eu acho que foi depois que a gente organizou ali a vida, assim, depois de junho, que foi o contrário, só no timing, que foi tipo, gente, tá tudo caindo lá fora, o que a gente tem é a gente mesmo, vamos transar. E aí conectou muito. E aí agora, de novo, vem uma outra fase muito legal pra gente, que é, aos poucos a gente foi liberando algumas coisas, minha filha voltou pra escola, e aí encaixou de um jeito muito bom, que é cada dia um deixa a filha na escola, já acorda transando, sabe? Ótimo, um acorda o ótimo. outro. Ótimo. E a gente fez esse compromisso, porque uma coisa que eu até ia te perguntar, Ana, que pra mim eu demorei um pouco a entender, que, cara, a gente pode... Não é não legal colocar o sexo na programação, né? Não é perder o romantismo, enfim. Pra mim funcionou muito, pelo menos no meu relacionamento, é botar o sexo na programação semanal, assim, de uma forma mais racional. Inclusive, eu acho que a gente tem que ajustar essa coisa da rotina, quando o pessoal diz assim, né? O que acaba o sexo no casamento é a rotina. Gente, rotina faz parte, é bom, organiza, para tudo. A gente tem rotina para tudo, para autocuidado, para não sei mais o quê, para trabalho. O problema não é a rotina. O problema é todas as questões que você tem que lidar no mundo adulto, no seu cotidiano, né? E essa distribuição de energia é que é complicada, porque às vezes você está no trabalho num puta gás, você põe energia aí. Freud já dizia isso no início do século XX. A pulsão libidinal, que ela move o indivíduo para várias coisas. Como é que você distribui tudo isso num dia em que você encontra parceria à noite, cansada e morta, né? Então, e eu também tenho uma tese que, tirando o momento que você está apaixonado, apaixonada, que você faz muito sexo espontâneo, que você está muita atração, você olha e tem vontade de transar. Esquece essa parte. O resto, a gente já programa o sexo. A gente finge que não programa, porque você está na segunda-feira, você chega em casa, aí você fala, nossa, hoje eu vou transar 3 da tarde, porque eu tenho esse negócio da 3 da tarde, que é meu horário, né? Aí você fala, nossa, vou fazer tal coisa, Quando você chega em casa, você tem 300 coisas, você já está morta. Você fala, que transar? Aí você pensa assim, não, hoje não, estou muito cansada. Amanhã eu acordo às 6 da manhã, eu tenho que ir na academia, então amanhã. Aí chega na terça, que você tinha se programado, você fala, hoje vai transar. Aí acontece alguma coisa que um vai dormir um horário, outro vai dormir o outro, porque tinha jogo. Aí você fala, não vou esperar. Eu vou dormir, mas na sexta-feira, que a gente vai não sei aonde, a gente transa. Então, as pessoas já programam. Aí, quando o terapeuta chega e fala, vamos programar um momento para vocês namorarem, quer dizer, não é para transar, mas é o momento do casal estar ali, de criar uma intimidade, de conversar. Quem sabe isso vai acontecer, não precisa transar. Ai, mas que coisa mais chata, eu tenho que ficar marcando. Falei, minha filha, tu marca tudo na vida. Marca unha, né? Marca médico, marca reunião, vai marcar sexo também. E já marca, porque a pessoa já está marcando na cabeça. Óbvio. E tá me dizendo que não tá. Aqui, ó. Faz E muito sabe que eu tempo que nós... também... Desculpa. Não, pode falar, por favor.
Não, mas é verdade, deixa de ser espontâneo. Você está sempre programando, eu direto programa. Eu gosto, você tem o 3 da tarde, eu gosto quando eu volto da academia. Olha lá, Então, tá assim, vendo? depois que eu corri, então eu sempre programo, assim, falar, vou chegar Energia, e né? aí vou começar uma energia ali. Então é programado e também é muito, além de tudo, se colocar uma pressão de ser espontâneo, aí ferrou, né? Você não relaxa É. nunca. Não, e outra, sabe o que que eu acho também? Que o programado, ele faz você entrar no tema sexo. Então, é como a Marcela estava dizendo, nossa, meu, estava na pandemia num momento em que o tema sexo sumiu da minha vida. Então, quando você programa, entre aspas, não é só, vou fazer sexo na quinta-feira. Vou pensar em sexo, vou me Uhum. arrumar, vou tomar um banho gostoso, vou separar um olhinho. Gente, é quase como é quase o encontro que você, quando você tinha no namoro, sabe assim? Não, é uma preliminar também, né? Porque eu acho que às vezes eu já ouvi, tava conversando isso com uma amiga, olha que interessante, ela falando, ele não me seduz mais. Falei, mas gente, também, eu sou mais prática, assim, eu acho que eu tenho uma conversa com meu marido que às vezes é assim, hoje a gente faz amor, hoje a gente transa, hoje a gente trepa, sabe assim? Tipo, tem as diferenças. E aí tá, aniversário de casamento, aí tem o jantar, tem um vinhozinho, coloca uma música, mas gente, tem o dia do vamos lá, né? Tu falou do futebol. Gente, cansei de transar no intervalo do Flamengo, entendeu? 15 minutinhos que dá pra resolver, gente. Tá, ainda mais se tá ganhando, vamos logo antes que o jogo vire, literalmente, sabe? Mas agora nós estamos falando, como a Marcela falou, ela trouxe uma questão que eu acho muito importante a gente colocar. Ela disse assim, olha, eu e meu parceiro, nós temos muita química sexual. Isso também foi alguma coisa que nos motivou a estar juntos, né? E isso Uhum. faz diferença na manutenção do ritmo, faz diferença. Quando você tem química sexual e você tem e transa bem, gostoso, com curiosidade, com descoberta, é gostoso, você fica muito mais fácil de você estar aberto a se motivar a fazer sexo quando você não tem vontade, que é aquele tal do por que não, né? Você não está nem um pouco afim, mas o outro vem, você fala, por que não? Porque você tem o registro de que aquilo é bom. Uhum. O problema é quando os casais não têm isso no início do relacionamento. Era mais ou menos. Aí eu pergunto assim, mas quando você beijava, o beijo é bom? Mas é com essa cara não, filha. Me fala aí, é gostoso, né? Então, aí você põe tudo do cotidiano sem esse registro. Como faz? Como é que Não casa com sei. alguém que não tem química sexual? Pois é, gente. Eu não consigo Casa imaginar. por causa do amor, por causa do fraterno, por causa da conveniência, por causa de uma série de outras coisas. A gente aqui, nós temos como prioridade, talvez, para estar num relacionamento de compromisso, o tesão, mas o amor das pessoas, os relacionamentos, eles não são baseados todos na atração. Tem gente que se apaixona pelo jeito do outro, tem gente que começa pela amizade, tem gente que é a segurança, a família, entendeu? Então, nem todo mundo Entendo. começa pelo sexo. E sabe que eu acho que essa coisa do desejo do parceiro, quando a gente tá num relacionamento fixo, a gente vai conhecendo, a gente vai, depois de um tempo, a gente vai até lendo o outro, né? Ou até os dias, os tempos, a gente sabe. Mas quando tá num relacionamento que não é, e tu ainda tem que contar com o desejo do outro bater, sabe? Quando não é um peguete, um crush, aí tu tem que, gente, deve ser. Eu fico lembrando dos tempos que eu era solteira, às vezes eu ia pra um date, nesse do hoje não, também, vai que. Sabe? Tipo, cara, hoje eu nem tava afim, mas se não for hoje, quando é que vai ser? Então eu vou lá, vou ver. Não cheguei, acho que a transar sem vontade de transar, mas eu me coloquei na situação para ver se despertava aquele desejo, porque tu não tem essas informações que tu tem quando tá no relacionamento fixo, né? Que eu acho que tem muito a ver também com o quanto a gente se sente excitada com nós mesmas, né? No sentido de que quando você está saindo para um date com uma pessoa, você está muito excitada com a ideia do cara te desejar. Então tem um pouco da performance ali. E eu não acho que não sou só eu, né? Acho que somos todas nós, Não, assim. todas nós. A gente está trazendo um pouco com nós mesmas ali, né? Total, eu super acho também. Então, quando você está com um relacionamento a longo prazo, você já entendeu que o outro te deseja, já está meio given, né? Já é dado aquilo. Então, você passa a ter que desejar mais o outro. E aí, eu acho que se você entra nessa relação e você olha para o outro e fala, puta, não tem desejo aqui, é muito difícil depois correr atrás e falar, eu não tenho libido. Aí vai, eu tenho uma amiga que, assim, investigou tudo. Será que é uma coisa hormonal? Será que é o método contraceptivo? Não.
Aí ela se separou, descobriu que era o cara. Ela tá super transante agora, porque não tinha química. Vamos ver. Ó, vai ter história parecida com essa da tua amiga aqui hoje, porque todo programa a gente lê e comenta 3 casos apurados pela reportagem de Universa. Vamos ler o primeiro? Bora. O primeiro aqui é da Mariana, que tem 21 anos e é de São Paulo. Manda casos. Se dependesse só de mim, eu e o meu namorado, com quem estou há 3 anos, teríamos sexo todos os dias que estivéssemos juntos. Mas não é o que acontece. Algumas noites durmo frustrada por criar uma sensação de não ter sido desejada a ponto dele tomar uma atitude. Queria me sentir gostosa aos olhos dele, admirada. Parece que não desperto tesão nele. Em outras noites, tomo a iniciativa e as coisas correm bem. Mas falta a proatividade dele na cama. Normalmente eu tenho que pedir tudo. Oral, posição, tapa na bunda. Já tentei puxar uma conversa sobre isso, de um jeito natural, mas nunca foi pra frente. Ele acaba ficando na defensiva ou leva na brincadeira. Já reparei que pode ser um bloqueio dele, mas não sei como ajudar a não ser recomendando terapia. E também não quero ser a chata que quer sexo toda hora, mesmo quando ele não está afim. Entendo ele não ter tanto desejo quanto eu, mas queria um pouquinho mais de esforço. É complicado isso, né, Ana? Porque a gente também fala muito de respeitar as vontades do outro. Mas eles estão bem desconectados aqui, né? Se eu fosse começar uma sessão terapêutica, eu perguntaria para ela, por exemplo, se essa questão dela ser muito protagonista no relacionamento acontece só no sexo. Por quê? Porque quando ela diz assim, né, eu é que vou, eu é que faço, eu peço, aí eu peço para ele bater na bunda, eu peço isso, eu que tenho que pedir, eu que tenho que pedir. Às vezes, não é no sexo que a pessoa é assim, a pessoa é assim na relação. Então, um é muito mais ativo, vai, faz, é mais desejante, vem, traz, não sei o quê. O outro é menos desejante, é um pouco mais tímido, um pouco mais acomodado. Aí junta, e isso fica sendo reforçado na relação o tempo todo, reforçado. E dependendo, e aí a pessoa entra num comodismo, porque está acostumada que o outro venha, a que o outro diga o que é. Então, assim, aí eu perguntaria, esse cara, ele sabe se comunicar sexualmente? Ele tem medo de dizer que não sabe? Ele se acha um bosta porque não sabe, acha que não sabe fazer sexo oral? Ela vem muito assim, faz assim, tipo, sabe, fica narrando tudo. Quer dizer, ele se sente livre, ele se sente competente. Então, essa seria uma pergunta que eu faria para esse casal, para tentar ver se não tem coisas da relação, para além da questão sexual, só do ritmo e do desejo, porque o desejo ele é muito inibido por essas forças da dinâmica relacional. Agora, claro, né, ele não conversa, tem essa coisa de brincar, gente, pior coisa é isso, né, quer dizer, a pessoa vem e traz o assunto difícil, né, e aí o outro tira sarro, ou faz uma brincadeirinha e não quer conversar. Então, também eu entenderia, é uma questão deste cara, ele não se comunica, ele se sente insuficiente, porque ele percebe, ele sabe. Ele não tem desejo mesmo, ele tem um ritmo menor, aí como ele é homem, ele acha que ele é incompetente porque tem um ritmo menor, ou ele se sente inibido por ela, não sabemos. Mas aqui fica muito claro que a falta de uma comunicação sincera, franca, sobre como é que opera o meu desejo, é que ajuda a descompassar o ritmo desse casal. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu estava até fazendo umas contas para perguntar para Marcela, que ela está com 31, está há 6 anos, e ela disse que foi uma descoberta. Eu achei a Mariana muito nova, ela tem 21 anos, né? Eu acho que ela ainda. Ó, então, e aí eu acho que assim, é uma idade que a gente ainda está se descobrindo. Eu não sei se eu não estava nesse lugar que ela está, assim, de tá me pautando até pelo outro ainda, sabe? Não sei, Marcela, o que tu lembra? Porque tu falou, né, que foi um encontro o teu com o teu marido, mas de antes, dessa idade de 21 anos, assim. Com 21 anos eu tava, de fato, também, eu tava descobrindo que era sexo, né, direito, porque apesar de ter perdido a virgindade na adolescência, acho que era um sexo meio esquisito ainda, né? Acho que ali na década dos 20 eu comecei a entender sexo, mas eu acho que tem uma coisa que pega minha atenção, assim, quando ela fala, eu me sinto pouco desejada quando ele faz isso, né? Então tá depositando muito no outro uma coisa que
assim, não tem necessariamente a ver. Não é porque o cara não tá batendo nela, na bunda dela o suficiente, que ele não deseja ela. Talvez o desejo esteja em outro lugar. Eu acho ela muito madura, na verdade, com 21 anos, pra estar analisando nesse nível, tá? Porque... Mas por outro lado, eu acho que talvez seja até, não sei, uma imaturidade mesmo, de um sexo meio pronto, assim, sabe? Ela quer que ele faça muitas coisas, que é o que ela deseja, mas ela não dá espaço para ele. Tudo bem, é isso que a Ana falou, é um saco mesmo. É uma conversa super difícil, né? Falar de sexo, assim, não é sempre legal, ainda mais de falta de, né? É legal falar de sexo, que legal, vamos transar, vamos fazer isso, os dois querem. Mas quando tu tá passando que vai ser um feedback negativo, é difícil. Aí ele encara já, ou faz uma piada, ou desconversa. É super chato. Mas a minha impressão é que ela tá chegando com o pé com a ideia formada, não por uma conversa, né? E aí, quando tu traz isso, Marcela, realmente, ela não me sinto desejada. Às vezes ela ainda tá jogando pra ele essa responsa, que é o contrário do que tu falou antes, né? Quando a gente vai pra um date, a gente já tá se curtindo, a gente já tá se querendo, assim, né? Eu e as minhas amigas, a gente fala sobre o sexo Galvão Bueno, que é esse sexo que o cara fica... E agora faz isso, agora faz aquilo. Fica narrando o que tá acontecendo e é insuportável, sabe? Então, assim, com todo respeito a ela, toma um pouco de cuidado. Acho que tem que ter comunicação, mas tentar, às vezes, deixar relaxar um pouquinho, sabe? Talvez perguntar pra ele, o que você quer fazer? Hoje eu vou fazer o que você quiser. Será que ela já tentou? Deixar ele nesse lugar de dominância também? Pode ser uma tentativa boa. Sim, cara, eu acho uma ótima dica. Às vezes as pessoas no consultório reclamam, quando um reclama, né, que não recebe sexo, aquela coisa toda, que o outro não vem, falam muito assim, mas também você não me deixa, não dá tempo nem de ter vontade, porque tu tá sempre marcando em cima. Isso também acontece, às vezes, quando a discrepância de ritmo, quando há uma discrepância de fato no desejo, e as pessoas são diferentes. Então, vamos dizer, o namorado dela, vamos dizer que ele não tem tanta necessidade sexual como ela. Beleza, isso acontece? Isso acontece. Agora, quando isso se instaura, quem se sente menos desejado, que fica às vezes fica muito ali em cima, marcando, para ver, para testar. Será que vai mesmo? Porque, gente, isso enlouquece as pessoas. Esta pergunta do o que será que aconteceu? A gente transava antes e agora a pessoa não está mais. Enlouquece as pessoas. A gente gosta de ser desejado e desejada. Então, você começa a ficar ansiosa e fica perguntando e fica em cima. E aí o outro não aguenta, porque se sente pressionado. Eu tenho uma pesquisa aqui interessante, eu e as pesquisas, né? Tem várias pesquisas que vão falando. Eu tenho uma pesquisa que eu já trouxe até aqui no Sexoterapia, que falava que transar uma vez por semana em relacionamentos duradouros era suficientemente entendido como satisfatório. Então, aquele casal que está junto há um tempo, que transa uma vez por semana. Não estamos falando dos jovens, nem no início de relacionamento, estamos falando, né, da galera lá dos 30, 40, sei lá quanto tá. Tá bom. Que aumentar a frequência não necessariamente traz satisfação sexual. Olha. Menos de uma vez por semana, já as pessoas começam a sentir que tem alguma coisa errada. Aumentar, não. Agora, e tem essa outra pesquisa que eu queria trazer aqui, que eles perceberam, que eles reforçaram essa tese dessa pesquisa anterior, que de fato não é tanto só a frequência, mas é a comunicação sobre o sexo que faz a diferença na satisfação sexual. Então, o que te faz ser satisfeita? Não é só nem a frequência, é a capacidade de eu me comunicar com a parceria, de entender o que está mais rolando. Ou menos. Porque às vezes a pessoa está transando 3 vezes por semana, não está gozando nenhuma, né? A mulher, principalmente. Aí, gente, desculpa, eu prefiro transar uma bem feitona, aquela lá completa, né? Do que aquela 0,2 que a gente falou aí da pesquisa inicial. Gente, né? Uma bem feita vale muito, né? Eu acho. Eu acho também. E aí eu também chamaria a atenção dela para uma questão assim, como ela narra o problema. Porque pode ser que ela não fale para ele,
puta que saco, hein? Eu tenho que falar tudo para você fazer, mas talvez ela mostre na cara, talvez ela bufe, talvez ela fique de saco cheio, as pessoas acham que não. Então, como é que o outro narra sobre a minha performance ou sobre o meu jeito? É com carinho? É com cuidado? É de fato curiosa sobre o que está acontecendo com esse sujeito? Ou é já olhando para ele e falar, meu, que saco esse cara não transa, esse cara não faz sexo. Então, também, eu não estou querendo tirar o fato de que talvez esse cara também seja muito acomodado demais, talvez ele esteja ali numa posição, sabe, muito preguiçoso, pode ser uma coisa dele, de fato. Mas aqui, como a gente está avaliando todos os lados, né, também ela pensar um pouco Sim. como é que ela narra essa história do menor desejo dele. E uma última coisa que eu pensei também aqui é dos momentos, né? Porque às vezes o cara, como a gente falou, o cara tá vendo o jogo de futebol e tu quer passar pela dona na frente da TV. Cara, não vai adiantar nada, né? Eu que tenho um marido que gosta muito de futebol, eu também gosto muito de futebol. Então, assim, tu tá ali fazendo uma coisa que tu tá muito concentrado, muito afim, sei lá, vendo o capítulo novo da tua série, teu marido passa ali, tipo, começa a pegar em ti, eu falo, ai, daqui a pouco, sabe? Tipo, às vezes eu não, né? Então, que momento. Não, assim, tipo, vamos, mas deixa eu acabar o episódio, a gente se encontra daqui a pouco, sabe? Tipo, então, em que momentos que ela tá chegando nele, ela, pelo que eu entendi, eles não moram juntos, é assim, ela já chega, tipo, já tirando a roupa, para aí, né? Vamos comer alguma coisa, tomar um drinkzinho, não sei, fica também a ideia de como ela tá chegando em todo o contexto, né? Enfim. Agora, eu vou dizer uma coisa, assim, só para fechar. Eu acho o descompasso de ritmo, infelizmente, é quase a regra, não é a exceção. Sempre há um descompasso nos ritmos sexuais, sabe? Tem fases em que o parceiro quer muito mais do que você, aí tem fase que você quer mais que o parceiro, aí tem fase que vocês não se encontram. Então, um certo descompasso é esperado, né? O compasso certo sempre num relacionamento não é o que a gente espera. Ao contrário, o descompasso ele faz parte. Eu acho que o legal é o manejo disso. Como é que a gente maneja? Como é que a gente chama o outro? Como é que eu me disponibilizo? E aí é o pulo do gato. O descompasso, gente, vai rolar. Para alguns menos, para alguns mais. Em momentos da vida, menos ou mais. É bom pra gente acabar com essa ilusão de que a gente vai estar sempre afim, no mesmo dia, na mesma hora, com o mesmo nível de tesão bombando, né? Isso nem nos filmes, né? Então, assim, esquece, isso é uma coisa de ficção. Eu acho muito importante, porque tu teve aquele dia incrível e o cara teve um dia bosta. A gente também tem que entender, né? Ou ele teve um dia incrível, tu teve um dia bosta. E aí, quando eu tô afim de ceder e quando não, hoje não vai dar mesmo, hoje não, vamos lá, aquele que a gente falou, né? Tipo, dá pra encaixar um aqui. Bom, vamos para o nosso segundo caso, que é de uma ouvinte internacional. Vamos ouvir a história da Monique, que tem 33 anos e é de Lisboa, Portugal. Manda casos. Eu não tenho tido tanto desejo quanto meu parceiro. Acredito que seja o efeito da quarentena. Desde o início da pandemia, nós dois trabalhávamos juntos no mesmo ambiente e passamos o tempo todo juntos. Ele é muito carinhoso, cuidadoso, então está sempre me abraçando e me beijando. Apesar de eu gostar muito desse contato, esses toques já não me acendem como antes. Eu não acho que seja relacionado à nossa relação, porque eu não tenho tido vontade nem mesmo de me masturbar. Na verdade, me sinto quase assexual. E isso me deixa frustrada, chateada. A gente conversa bastante. Eu reforço que o que eu tenho passado nada tem a ver com ele, que eu o desejo e eu o acho lindo. Pode ser o fato de eu ter ganhado muito peso e não estar confortável com o meu corpo. Porém, quando saímos um pouco, seja para andar de mão dada ou beber uma taça em uma praça perto de casa, sinto que a faísca quase volta. A gente pode passar o dia todo junto e ter um pequeno momento de casal é o que traz de volta a minha energia sexual, mas nem sempre conseguimos fazer isso. Posso Fala, falar? Marcela. Porque eu me identifiquei muito. Tirando a parte, de fato, eu não ganhei muito peso, mas em um dado momento eu senti que eu me dei uma certa abandonada ali na pandemia e não estava me sentindo bem comigo, assim. O que deu certo para mim, nesse contexto, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. O que ela falou sobre passear na praça é verdade. Eu acho que algum nível de mistério é muito necessário para o tesão. Acho que é muito difícil fugir disso.
Então, alguma variação. Então, o que deu certo para mim foi criar momentos um pouquinho fora da rotina. Então, primeiro, priorizar esses momentos. Então, eu sempre tinha uma coisa, quinta-feira à noite a gente sempre saía para jantar. Então, a gente trouxe esse date night para dentro de casa. Então, a gente passou a fazer o jantar dentro de casa. E eu passei a me arrumar um pouquinho, nenhum drama, sabe? Mas só um pouquinho para eu voltar também a me sentir um pouco mais desejante. E parar de transar na cama. Que é uma boa dica. É uma ótima dica. Gostei da dica final. É variar, né? Variar os cenários. A gente começou a fazer tudo em casa, né, Marcela? Com a pandemia. A gente trabalha em casa, a gente estuda em casa, a gente janta, almoça, tudo, né? Faz sexo em casa. Tipo, é só esse ambiente que a gente tem. Então, tem que dar uma variada com o que tá aqui pra gente conseguir. Ana, eu fiquei, assim, presa também nessa palavra que ela usou ali no meio, de se sentir assexuada. Acho que tu podia explicar um pouquinho mais pra gente, que eu acho que é bem diferente, né? Existem pessoas que são assexuadas e estão numa fase de libido baixa, ainda mais com todo esse contexto pandêmico. E o interessante é que, assim, os assexuais, as pessoas assexuais, não necessariamente têm libido baixa. O que acontece é que os assexuais, eles não sentem atração sexual pelas pessoas. Então, não é uma coisa de olhar para alguém e falar, nossa, que vontade de transar. Tanto que os assexuais têm libido, os assexuais se masturbam. Então, mas o que falta é esse interesse numa atração sexual pelo outro, olhar para alguém e ter vontade de estar junto, de beijar, de transar. Tanto que tem muitos assexuais que, inclusive, são casados, casadas, que até fazem sexo, mas às vezes porque a parceria deseja. Então, eu já vi vários relatos de assexuais assim, de pessoas que falam assim, olha, eu sou assexual, o meu parceiro não é... Mas eu de vez em quando faço sexo quando eu sinto que o meu corpo está mais disponível. Mas não é um negócio que entre o sexo e o bolo de chocolate, eu fico com o bolo de chocolate. Mas não é ruim. Então, porque é diferente de quem tem aversão sexual. Quem tem aversão sexual é péssimo, não dá para chegar. Então, são pessoas para quem o sexo não, é quase como se não fizesse muito sentido, sabe? Não é um negócio importante. Que é diferente do caso dela. Então, ela diz assim, ela está sem libido nesse momento. Ela está, mas ela fala de um jeito, assim, meio apagado, né? Essa coisa de tudo meio apagado. Tanto que eu olho para ele é bonito. Eu olho, eu beijo, tem uma faísca. Mas é quase como se ela não tivesse uma energia movida para o prazer. É quase, e a casa da gente, né? Quando você está dentro de casa, fechado, num isolamento forçado, é muito o dever, não é o prazer. Porque uma coisa é eu querer estar em casa para relaxar, ficar, tomar um vinho. Outra coisa, eu não posso sair de casa, gente. Então, assim, eu sinto que a pandemia, ela fez um pouco isso. Ela trouxe o dever. Ficou tudo muito pesado, as coisas que você tem que fazer, o medo. Assim, como é que você criar contexto de prazer diante do dever pode ser mais difícil, ou foi muito mais difícil para algumas pessoas, e para outras foi um pouco mais fácil, principalmente quem é mais privilegiado e tal. Mas mesmo quem é mais privilegiado pode ter se sentido muito no dever ali, sabe? Sem espaço para esse prazer. O corpo não tá bom. Então, eu acho que tem uma coisa dela ali. Onde é que está a energia dela de ser desejante no mundo? E isso está atrapalhando. Quando ela falou da faísca, eu senti muito isso, assim, ela tá bem fazendo fogo pegar no churrasco ali, sabe? Assim, tipo, parece que tá acendendo, e aí eles vão ali, tomam uma tacinha de alguma coisa na praça, mas assim, tem alguém vivo aqui dentro. Agora, mas que eu preciso assoprar mais, assim, sabe? E eu acho que tem... Pode falar, Ana. Não, e eu insisto nisso que ela disse, que a Marcela disse, que assim, é você conhecer qual é o que te ajuda nisso. É ir jantar fora? É tomar um vinho e beber um negócio? Você é mais tato? Tem gente que é mais físico. Então, assim, faz aqui uma massaginha aqui, fica ali vendo Netflix e fica ali passando a mão no corpo. Passa a mão no pubis, eu digo. Passa a mão, vai passando. Tem gente que é muito assim, e é isso que engata. Para o outro, não é. Para o outro é uma balada, vestido, não sei o quê. Para outra pessoa é o jantar romântico. Para outra é uma pegada de sacanagem, passar ali na República do Líbano e ver a galera ali. Não sei, ou aí no baile funk. Para a praia, tem gente que olha o corpo das pessoas e se estimula. Então, assim, é entender um pouco
como é que essa faísca pode, né, pegar, né? Tem uma coisa que a Marcela falou também, que pra mim teve um momento também que é assim, tipo, cara, eu quero me achar bonita. Eu quero querer seduzir esse cara, né? Assim, porque teve aquela hora da pandemia que a gente, tipo assim, não botava uma calça, né? Ficava assim, tipo, com aquela Total. roupa de ficar em casa o dia todo, ali no Difícil. começo. E aí eu falei, gente, parou, sabe? Parou. Aí eu comecei a, tipo, eu tenho a regra do batom, é comigo mesma, é comigo mesmo. Todo dia eu acordo, passo um batomzão vermelho. Pode estar o mundo caindo, eu passo o batomzão para toda vez que eu passar no banheiro ali, passar no espelho do corredor, eu me ver, ó, tá tudo bem, pelo menos. E aí tu também te sente mais, porque quando tu começa, ela falou, eu engordei, não tô me achando bonita, tu começa a te recolher, tu não, quase não acredita no desejo do outro, né? Então, quando tu não Completamente. né? Todas as vezes que eu senti que o Renato não estava me desejando o suficiente, quando eu percebi, na verdade, era eu que não estava gostando de mim. Uhum. Não É era isso. sobre ele. E às vezes a cabeça tá em outro lugar. A Ana falou um pouco do puerpério. Pra mim foi uma época do puerpério que, assim, tipo, logo assim em seguida, gente, eu nem. E eu sempre fui. Eu e o Marcos também tivemos uma coisa assim, Marcela. A gente se conectou muito nessa coisa do tesão, sabe? E a gente morava à distância, ele morava no Rio, eu morava aqui. Ele falava, toda a ponte aérea, eu já tava aqui, tipo, tirando a calcinha, sabe? Pra esperar Ai, que ele, louco, delícia. sabe? Aquela coisa assim, então. E aí, quando nasceu minha filha, mas aí o que eu achei bom, e um conselho que eu dou até para nosso ouvinte, é respeitar esse momento também, né? Eu acho, claro, que a pandemia tá durando muito mais do que a gente imaginava, mas no puerpério eu me respeitei, sabe? Eu falei, olha, agora não vai dar, eu não vou ser essa pessoa. E claro que a gente se pega em alguns momentos, eu não me permiti, não me deixei cair nesse pensamento que a Ana falou, sabe? De botar, insegurança, tipo, se acabar o relacionamento aqui, e se a gente nunca mais se conectar, e se ele, sei lá, tiver desejo por outras mulheres. E, cara, o que eu consigo fazer agora é isso. Se ele for ter outras coisas, a gente se encontra daqui a pouco de novo. Mas foi muito bom, claro, né? Eu acho que também ter tido filho depois de uma certa idade, eu tive filho depois dos 35, eu tava numa consciência minha, né, de sexualidade mesmo muito melhor, né? Nem sempre todo mundo tá nesse lugar. Mas eu E me agora, permiti. eu acho que tem algumas coisas só para pontuar nesse caso ainda. Uma, não abandonar para preguiça, porque ela fala assim, acho que eu sou assexual, então. E aí acabou, né? Eu pego essa crença para mim e não vou em busca de médico para ver problema hormonal, não vou em busca de um profissional para ver se eu não estou meio deprê também, se é isso. Então, acho que primeira chamada, né? Eu senti que deu uma mudada grande, eu preciso tentar entender o que é. É meu autoconhecimento nesse sentido, é tudo, tanto emocional, quanto do contexto, quanto sexual. Então, acho que é a primeira coisa que eu falaria para essa moça. E tem uma outra coisa que eu acho que não tem a ver com este caso, mas eu queria marcar também para os nossos ouvintes, porque você sabe que às vezes as pessoas mentem. Isso também, tá? Porque aqui a gente está levando também, nós estamos fazendo uma reflexão para essas mudanças de ritmo que acontecem mesmo, que fazem parte do ciclo da vida. Agora, muitas e muitas vezes as pessoas não são honestas. Então, a pessoa chega e fala assim, mas por que você não quer transar comigo? Amor, não tem nada a ver com você. Sabe esse não tem nada a ver com você que nós estamos falando aqui, que não tem nada mesmo a ver, como a Marcela falou agora, ó, tinha nada a ver com meu marido, tá? Aqui, isso é uma coisa, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da pessoa que não tem coragem de dizer para a parceria que, cara, é com você. É com você, assim, no sentido, é com a nossa relação, é com Sim. o corpo, cara, não sei o que aconteceu, foi embora, né? Então, isso também é uma coisa que eu gostaria de marcar, porque quem está do outro lado fica muito angustiado, que sente que tem alguma coisa errada, sabe? Pô, parou de transar. Quer saber? Aí vai para dentro do quarto e fica lá se masturbando, vendo filme pornô. Quantas e quantas vezes tem um lé com cré que não, sabe? Tem uma fala que não conecta com a real. Então, isso também eu queria marcar, não é o caso dela, mas eu queria marcar que eu acho que é importante também, né, as pessoas serem mais verdadeiras, porque há um medo de perder o relacionamento, há um medo de magoar o outro. Às vezes a própria pessoa não sabe o que aconteceu, às vezes a pessoa tem um fetiche que não quer contar. Amigas, Volte ao último programa.
Volte ao episódio anterior aí, que você que tá ouvindo, ó, clica no de baixo, que a gente falou sobre os fetiches do outro. Eu acho que tem umas questões também que muitas vezes as pessoas não querem abrir, sabe? E É que é isso muito ruim. difícil ouvir, né? É muito difícil confrontar o outro e ouvir, sim, a questão é você. Então tem gente, eu acho que nem pergunta. Quando a gente sabe que é com a gente, quando a gente sabe que é porque uma relação está começando a morrer. E, claro, na maior parte das vezes, eu acho que afeta a vida sexual. É uma pergunta muito corajosa, né? Por que você não está me desejando? Tem que ter um estômago. Pô, tem que ter um estômago. Opa! E tem que também, né, lidar com uma coisa que se chama saudade. Aceitar também que o ritmo sexual pode diminuir ao longo do tempo e o quanto que isso é preditor de romper o relacionamento e o quanto que isso é acomodável na minha vida e vira só uma saudade. Tem gente que precisa muito de motivação sexual. Precisa estar sempre seduzindo, é um negócio assim. Então, o que acontece? A hora que começa a entrar na coisa morna, não sabe lidar. Cara, não sabe lidar, ou precisa de outra energia, que também é um grande problema, né, pessoal? Vamos combinar. Ó, a gente tem mais um caso para ouvir, mas antes a gente vai fazer um intervalo. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Agora a gente vai ouvir a história da Ana, que tem 28 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Em março eu comecei a tomar remédios para depressão e ansiedade, e eles impactaram demais a minha libido. Isso faz com que eu e minha mulher nunca nos encontremos nos desejos. Mas além dos remédios, a pandemia, o estresse, o trabalho, dramas familiares também me afetam. Então também tem rolado muita discussão pelos fatos de estarmos vendo 24 horas por dia isso, e com certeza também impacta a nossa relação. Já tivemos várias conversas sobre o assunto. Estamos até cogitando terapia de casal, porque a vontade existe. Então entendemos que não é algo relacionado ao físico ou à atração, mas é a vontade mesmo que desencontra. Até rolam beijos e afins, mas parece que a gente não consegue desligar dos outros problemas e inseguranças. A minha parceira entra no looping de achar que eu não me sinto atraída por ela, achar que ela tá gorda e por isso eu não tô afim. Então, eu tomo a iniciativa, mas aí ela não quer. Depois eu brinco. Depois não reclama que eu não quero transar, então, hein? Ela, por sua vez, vive fazendo comentários meio ácidos do tipo: Por que a gente não transa mais? Por causa de você, somos apenas colegas de quarto. Eu me culpo bastante, porque sei que grande parte dos encontros são por minha causa, e não por causa dela. Mas eu acho que tá rolando uma agressão. Sabe o que eu acho? É aquele passivo-agressivo, sabe? Depois não fala que não quer. Sabe aquela coisa tipo, tô aqui tentando, vai dizer que não? Aí depois, não, a gente tá parecendo colega de quarto, hein? Tipo, uma coisa meio passivo-agressiva, que pra mim é assim, é pior do que falar diretamente, né? O agressivo-agressivo, sabe? É. Não, obrigada. E ainda tem, claro, é muito difícil, né? Ela botou aqui todo um retrato, um contexto complicado, né? Tomando remédio, briga de família, realmente, né, gente? Não, é uma mágica de tentar desconectar de tudo isso e ainda se encontrar com a parceira na hora certa de que fique um ritmo legal. Gatas, haja amor.
Olha, você sabe que eu tenho uma implicância, uma certa implicância porque quase não se fala das parcerias de pessoas com transtornos mentais. Quando eu estou falando de transtornos mentais, não estou falando de loucura, eu estou falando de depressão, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de transtorno bipolar, eu estou falando de crise de pânico. Assim, então, quem é que acolhe quem vive com alguém que está passando por uma situação dessa? E que tem que tomar medicação? E que a medicação, de fato, boa parte das medicações, dependendo do transtorno, afetam a libido, e a pessoa não tem nenhuma vontade de fazer sexo. Às vezes não, às vezes o fato de tomar remédio e dar uma ajudada já motiva. Mas aí no caso dela, você vê, ela toma remédio para depressão e para ansiedade. Aí entrou na pandemia. Então como é que uma pessoa que não vai nem ver o sol, porque aquelas coisas, né? Como é que você lida com depressão para além da medicação? Fazer esporte, sair, tomar sol, tem todo esse movimento, né, do cotidiano, se arrumar, se ver e tal. Então, assim, aí você pega ela com remédio, dentro da pandemia, convivendo com a parceria o tempo todo. Gente, sabe, eu olho para uma história dessa e falo assim, que pena né? que está juntando tudo isso na mesma história, no mesmo momento. E haja amor para a parceira dela acolher, porque ela também está ali dizendo, e agora, será que vai ser assim pro resto da vida? Como é que vai ser? Aí começam os comentários ácidos, então tem um incômodo, e aí, óbvio, eu também concordo com vocês, o comentário ácido é a coisa mais complicada do mundo, porque fica ali, né? Aí a outra começa a se sentir culpada. Tá feita a merda. Então, assim, é uma pena, é uma situação triste, assim, no sentido da conjunção estelar, né? E vai precisar de muito afinco, muita disposição para tentar lidar com isso. Tem uma outra coisa que ela fala aqui, Ana, eu acho que estou pensando em fazer terapia de casal. Sempre bom, né? Terapeuta de casais aqui do programa, fala aí. Gata, pega na mão da terapeuta e vai. É a melhor coisa do mundo, porque a terapia de casal mostra tudo isso, né? Vai perguntando, vai questionando e vai tentando encontrar uma maneira de viver com isso, lidar. Gente, olha, casamento, namoro, relação de compromisso não é para os fracos, é para os Não é fortes. para os fracos. E cada vez mais, né? Que a gente tem mais liberdade de sair desses relacionamentos, né? Então a gente tem que estar porque a gente quer e porque tá legal. Se não tá legal, tem que fazer os ajustes. Você tem 30 anos, com hormônio nas tampas, a fim de transar direto. Aí a sua parceira está com depressão. Aí você está num relacionamento monogâmico. Aí você olha para a vida e fala, eu amo essa pessoa, adoro meu relacionamento, mas falta uma parte da minha vida, eu não vou. Aí vai falar de abrir relação, aí ela vai assim, eu não vou falar de abrir relação para uma pessoa que está com depressão. Acabou, gente. Conflito armado. A vida é difícil nesse sentido, tadinhas. Terapia de casal para elas. Eu acho que, assim, talvez, e é isso também, né? Às vezes, sim, a gente já falou aqui durante o programa todo, é normal, né? Nem todo mundo tá com o mesmo nível de tesão o tempo todo, mas muitas vezes, sim, é a primeira coisa que vai embora quando o relacionamento tá terminando, é a falta de desejo do outro, é o primeiro sinal de que talvez seja a hora de terminar. Sinto muito, mas faz parte da vida, é meio isso, né, Ana? Nossa. Mas eu acho importante falar sobre terapia de casal, porque eu vivo repetindo isso, as relações elas dão trabalho. Você ficar esperando a mágica acontecer e que um belo dia os dois vão chegar numa conclusão sem ter conversado, sem ter se esforçado. Eu não acredito em relação de longo prazo que os dois não estejam cuidando de si. No mínimo, os dois têm que estar fazendo terapia. Quando começa só um, eu acho que tem que ser cuidado dos dois lados. Ou até junto, que é maravilhoso também. Mas se ficar esperando, aí eu odeio aquela coisa, aí fala com as amigas, aí o outro fala com os amigos, mas aí não falam entre si, sabe? Aí não vai chegar. Parece coisa de adolescente, né? Nossa, eu acho que é o que a Ana falou, é para os fortes e a gente tem que estar dedicado. Tem muita coisa boa, mas às vezes a gente se apega àquela paixão do começo que não vai ser mais a mesma, né? E como a gente passa por um período de crise, como elas estão passando, e sai mais forte, se reconecta. É possível, mas tem que ser com muita dedicação e muita consciência do que está sendo feito, né? Exatamente. E outra, né, gente, tem por que eu faço sexo, que eu acho que foi o primeiro episódio de sexoterapia, porque
Para mim, pode ser uma coisa, busca de prazer, relaxar a tensão, amar. Agora, para outra pessoa, pode ser uma necessidade vital fazer sexo, até de validação, de legitimidade, é aquilo que me descarrega. Então, isso também vai mudar muito numa relação de longo prazo, na vida da gente e no casal. Um faz sexo para ter intimidade, o outro faz sexo para descarregar a tensão, sei lá, ou só de vez em quando, como mais um prazer. Então, isso também dá muito, né? E insisto mais uma coisa, não precisa ser o sexo genital só. Então, assim, a relação sexual, ela vira aquele lugar do tudo ou nada. Então, você não está afim de fazer sexo? Ajuda a masturbar o outro. Uhum. Ué, Isso fica é lá legal. falando na orelha do outro, assim, ai, dá outra, vamos lá. Pega, hoje eu não estou muito afim, mas vamos lá, vai, vem cá, vamos pegar o vibrador, você põe o vibrador, eu gosto de ver você se masturbar. Então, assim, também tem isso, né? Também não é só, não quero sexo, não vou fazer nada. Pô, abraça o outro, beija, de repente o outro se masturba ali do seu lado. Eu acho que tem também maneiras e maneiras da gente acomodar melhor esse descompasso do ritmo sexual. Porque eu acho que senão vira a grande coisa que a gente está falando nessa temporada, né? Vira um segredo guardado, uma mágoa ali dentro do quarto, a gente não tá transando, a gente, como ela falou, somos duas colegas de quarto. Aí vira assim, o quarto já vira aquele lugar assim que ninguém quer ir, porque é o lugar onde vai provar que nosso relacionamento tá morrendo, né? E não precisa ser assim. Eu achei muito boa essa dica final. E dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Clímax. Oi, gente, a gente aprendeu que equilibrar o ritmo sexual de um casal é, sem dúvida, um grande desafio. E, infelizmente, para muitas pessoas, o descompasso é a norma, não a exceção. A gente aprendeu que o comportamento sexual, em especial o desejo, ele é influenciado por uma série de fatores. Os hormonais, doenças, medicações, disposição emocional, estresse, ciclo de vida, questões culturais, religiosas, crenças, vivências anteriores. O significado do sexo naquela relação específica para cada um. É preciso, então, além do autoconhecimento, uma disposição para compreender o outro e conversar sobre o assunto. A gente aprendeu que nem todo mundo é honesto com suas parcerias nesse sentido. A masturbação autoerótica, ou masturbar a parceria, ou fazer um sexo oral, ou ainda ativar a hashtag por que não, são as estratégias mais usadas pelos casais para equilibrar o ritmo. Relações extraconjugais podem também fazer esse papel. E a gente aprendeu que é preciso buscar, com frequência, estímulos e não abandonar o projeto. Foi bom para você? Esse é o quadro em que trazemos boas indicações para os nossos ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Marcela, convidada, pode começar. O que tu trouxe para a gente hoje? Eu vou indicar um livro que é dentro da pauta, não sei se vocês já leram, que é o Três Mulheres, da Lisa Tadeu. Eu li na pandemia, no momento em que a minha libido estava muito ruim, e ele me deu uma certa reacendida. Ela traz diferentes... que ótimo. São três mulheres com três histórias diferentes, diferentes histórias de amor, mas muito focadas em sexo também e prazer. E me dava uma animada. Sabe quando você abre o livrinho e você fala, opa, acho que eu fiquei afim. Então, acho que é um bom livro. Que ótimo. Super. Olha que curioso, a minha indicação é um livro que sempre me causa isso também. São os livros da Anaïs Nin, especificamente Harry e June. Quando eu tô mais ou menos, é um livro de cabeceira, é um livro pequenininho, gente, para vocês que estão ouvindo, é um livro assim, tem aquelas versões de bolso mesmo. É um livro que eu pego qualquer página, assim, isso, juro, faz 15 anos que esse livro me acompanha de casa em casa, sempre na minha mesinha de cabeceira, porque é um livro que às vezes eu tô meio desanimada, eu abro ali, dou uma lida num trecho, ele acende aquela faísca que a ouvinte lá falou que não consegue acender, ele dá uma acendida bem no fogaréu em mim, e aí eu vou no por que não, com mais vontade, assim. Harry June, da Anaïs Nin, mas ela é uma autora, famosa autora erótica, ela escreve muitos livros, assim, com essa pegada. E é isso que a Marcela falou, é aquele livro que tu vai lendo e vai te despertando várias sensações. Ana Canosa.
Olha, eu vou indicar Sex Life, que acho que a gente não indicou ainda aqui no podcast, né? Embora eu tenha uma série de ressalvas a essa série, assim, tem alguma, até escrevi sobre isso em Universa, assim, um pouco dos clichês, não gosto muito de como eles colocam os dois homens, assim, um marido mais, bonzinho, e outro cara cafajeste, já me irrita essa... Mas, de qualquer maneira, a série fala também de um descompasso de ritmo num determinado momento, o que significa o sexo na vida daquela mulher naquele momento. A série tem um olhar feminino, é feito por uma diretora mulher, tem produtoras mulheres, então aparece muito sexo na mulher, muito sexo oral, né, diferente, acho que isso foi legal da série, assim, o prazer feminino ele é muito visualmente nas cenas de sexo. Tem várias cenas de sexo que podem dar uma animada em algumas pessoas. Então, Sex Life, eu acho que traz algumas reflexões interessantes para o tema de hoje. Eu pensei em indicar, e aí também tem essas questões que tu trouxe, assim, vai dando uma irritada no meio do caminho, mas no começo... Muita. Nossa, eu fiquei muito irritada. Vai dando muito uma irritada, né? Gente. Mas no começo é bem isso, né? E assim, as primeiras cenas eu também fiquei despertou o tesãozinho, e discuti muito essa questão do puerpério, né, que eu falei aqui. Mas no final eu só me irritava, gente, não dava tesão, me dava raiva. Não, eu vou até ler a coluna, porque eu acabei, assim, revoltada. Assim, então quer dizer que essas meninas de 20 anos vão assistir essa série, vão achar que nós, mulheres, entendeu, de 30 a mais, a gente tá todo mundo infeliz nos nossos casamentos, que a gente ainda tá pensando num cara nada a ver, só porque ele tinha pinto grande. Nossa, meu! Exatamente, aquele cara lá de trás. É bem interessante. Eu, por exemplo, eu não tive excitação na série. E eu sou uma pessoa visual. Isso, né? Porque na hora que vem aquele cara, o protótipo do cafajeste narcisista distante, que é aquele que eu vou ter que fazer... Gente, aquilo já me dá uma irritação tão profunda. Eu falo assim, esse tipo de homem que, nossa, para mim, pelo amor de Deus... Fora que tem uma coisa meio financeira, né, Ana? Tem. Será... Assim, além de tudo, ele é muito rico. O poder ali, né? De uma família em casa, né? E eles usam aquilo, então, assim... e o marido, né? Destituído de desejo. Assim. Nossa, vê aquela parte da velocidade, assim, mais rápida. Posso falar um spoiler? Pode. Eu fiquei o tempo todo torcendo pro marido pegar a mina do trabalho. Ele era... Eu também. Loucamente. Fica todo mundo igual, né? Tipo, aí joga a bola no meio do campo, começa a partida de novo, né? Tipo, todo mundo faz seu gol. Tomara que ela fique mal depois. Não, porque é isso, né? Tipo, tem uma hora ali que eu comecei a pular umas partes, via só aquelas partes mais de pegada, enfim. Mas assim, eu acho que a reflexão é boa. Acho que dá para assistir, fazer reflexões. Mais que a série, eu indico a coluna da Ana Canosa sobre isso, gente. Procura lá na página da Ana Canosa a reflexão que ela fez sobre Sex Life. É melhor que a série, tá bom, gente? É isso aí. Marcela, querida, super obrigada. Amei o papo. Feliz demais de estar aqui com a gente. E, enfim, brigadíssimo. Só isso que eu tenho pra falar pra ti. Eu que agradeço. Foi, assim, delicioso, muito prazeroso. Quero recebê-las vocês novamente no Bom Dia Óbvias. E obrigada pelo convite. Foi muito bom, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Ana, Marcela. Imagina. E eu, gente, como vocês que ouviram até aqui sabem que as duas já transaram hoje e eu não, né? Então eu tenho que ir pro meu sextou com o meu marido, gente, tá bom? Um beijo. Vocês ouvintes também, vamos transar hoje, todo mundo. Siga o Universo UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.